e caminhe 100% em cima disso. Nós vamos receber um convidado muito especial agora. Ele é especialista em posicionamento, ele está com a gente aqui no dia a dia, está liderando toda a nossa estratégia de marketing desse CRI Morumbi. Ele realmente vem fazendo um trabalho incrível. Ele vem mentoreando mentores, vem construindo algo maravilhoso, disruptivo. E eu quero que você fique de pé, por gentileza, me ajude a receber com vocês Rubimar Spinonello. Boa noite, CRI Morumbi. Pode ser melhor. Boa noite, CRI Morumbi. Muito bom, muito bom. Pode se sentar, por favor. Maravilha, próximo. Muitas pessoas têm falado sobre posicionamento, porém, poucas realmente sabem o que é um posicionamento. Quando nós entendemos um posicionamento, e às vezes eu vejo as pessoas falarem para mim, e aí eu pergunto para você o seguinte, eu começo com a primeira pergunta: você tem sido usado de acordo com o que Deus te chamou para ser usado? Essa é a primeira pergunta. Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem sido usado como Deus te chamou para ser usado? Mas olha no olho dela, não vai fazer uma pergunta assim aleatória não. Olha no olho dela e espera a resposta. Você tem usado como Deus tem te chamado para ser usado? Posicionamento aqui. Muito bem. Em Gênesis 1:26 ele fala sobre o que Deus tem procurado para nós. Gênesis 1:26 ele fala o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança, conforme a sua imagem, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse mais, e Deus o abençoou e disse, frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. Deus está trazendo um posicionamento para o homem. Porém, o homem ele se perdeu no caminho. E o posicionamento, quando nós falamos de posicionamento, de position, que do original, nós estamos falando sobre algo interno, não só algo externo. O que significa isso? Significa que a forma como nós operamos não é a forma de fora. Não é sobre a roupa que você veste, não é sobre o carro que você dirige, mas é como você está dentro do seu algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo é um conjunto de instruções para que você possa solucionar um problema. Minha pergunta é, você gosta de solucionar problemas? Sim ou não? Poderia ser melhor, né? Mas se eu perguntasse para você assim, você gosta de vender bastante, de produzir riqueza, sim ou não? Parece que melhorou um pouquinho, não foi? Mas exatamente isso, nós nascemos para solucionar problemas. Se você for ver na Bíblia, você vai ver que os homens vieram solucionar problemas. Você não vai ver em nenhum momento que ele ficou tranquilo, ele ficou lá. Quem tentou foi Adão, mas ele não conseguiu. E ele teve que começar a solucionar problemas, começando com Eva. Então, quando nós falamos de posicionamento, nós não estamos falando sobre a roupa que você veste. Nós não estamos falando sobre aquilo que você faz, mas estamos falando sobre o quê? Sobre aquilo que Deus preparou. Deus te fez empresário, empresária, para quê? Para que você pudesse deixar um legado. O Diego acabou de falar agora, deixar um legado. Então, muitas vezes nós corremos em torno de buscas financeiras, em busca de coisas que realmente têm resultado. Pensa comigo, o que é melhor? Um resultado sem o legado ou um resultado com o legado? Porque resultado, quando ele falou assim, o caixão, tem gaveta no caixão? Aí a minha mente até falou assim, mas será que tem mesmo? Falei, sabe que eu não reparei? Primeiro que eu não sou muito fã de velório. Mas, imagina só, a gente tem que pensar que Deus, Ele nos fez para poder entender. Vamos entender uns pontos aqui. Então desde a época de Adão, Deus,
Ele criou, e até hoje o homem existe um vazio dentro dele, que ele tenta se preenchido, através de coisas, através de objetos, mas o fato é que ele não consegue preencher, porque não é algo terreno. E quando nós falamos de posicionamento, nós estamos falando de 4 tipos de posicionamento. Mas o que acontece? As pessoas acabam comprando coisas, acabam buscando coisas para fortalecer esse posicionamento interno. Mas na realidade não acontece. Então, faz assim com a mão, nós temos 4 tipos de posicionamento. Sim, faz 4, isso, com a mão. O primeiro posicionamento é o espelhado. O que é espelhado? Aquela pessoa que copia e cola. Tudo ela copia e cola. A pessoa agora falou que tem que ter um tal carro. Eu não vou falar o nome do carro, senão dá que de repente tem alguém aqui, né? Tem tal carro. Aí a pessoa vai e compra aquele carro. Agora a pessoa falou que tem que se vestir dessa forma. Ele vai lá e veste dessa forma. Na internet falou que tem que se vestir de tal maneira. Ele vai fazer daquela forma. A pessoa ela não tem uma característica própria. A segunda pessoa é uma pessoa que ela, vamos se chamar de Frankenstein. É a pessoa que ela copia e cola, mas ela traz um pouco da autenticidade dela. Mas por ela não ter um posicionamento interno como pai, como mãe, como empresário, empresária, ela não consegue entender a sua identidade. Então ela vive buscando maneiras, fazendo um benchmark, que na verdade não é um benchmark, mas é um copia e cola, e ela mistura um pouquinho com o que ela é. Essa é a segunda pessoa. Mas a terceira pessoa é uma pessoa que tem ruído. O que é ruído? Ela sabe quem ela é, porém ela não sabe como comunicar quem ela é. Estão entendendo? Eu posso saber quem eu sou, mas se eu não sei comunicar, não vai adiantar nada. Você pode sentir, pode amar uma pessoa, mas se você não souber comunicar sobre esse amor, não vai resolver nada. Então, nós estamos na era da comunicação. E quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de inteligência artificial. O que significa isso? Que a inteligência artificial, ela veio para ajudar, porém ela tem um grande perigo. As pessoas não conhecem o seu algoritmo. Então, quando nós olhamos para as crenças dela, tudo que ela vivenciou no passado, ela não sabe quais são os pontos. Você deve ter ouvido falar sobre gatilhos emocionais, gatilhos mentais, como você quiser dizer. A pessoa não sabe o que aciona a criança interior dela. Então, na hora que a gente chega para uma tecnologia, que essa tecnologia vai dominar sobre a mente dela, às vezes ela não sabe nem fazer uma pergunta. Automaticamente ela vai preencher aquilo. Aí, só para vocês entenderem um pouquinho, para não ser tão raso, mas aí os neurotransmissores dela, ela começa a ficar tudo meio bugado. Porque ela está com um pouco de dopamina, ela está com baixa noradrenalina, ela não sabe o que ela está sentindo. Só que assim como o Diego falou, nós vivemos de percepções. Nós não vivemos somente daquilo que é a realidade. Ele falou assim que tem 2 realidades, né? A verdadeira e aquela que não é verdadeira. Na realidade, nós temos um ponto de vista sobre uma coisa. Mas esse ponto de vista, ele não é real. Faz assim com a mão, 5. Você processa conscientemente 5% da sua mente. Então, de 60 a 70 mil pensamentos, somente 5% está no seu consciente e no seu controle. Significa que 95% do seu tempo você está no automático. Agora, minha pergunta é, como saber se realmente você está fazendo o que está fazendo, está te levando ao teu propósito, para você alcançar o seu legado, se você mal se conhece? Então, ser empresário, criar riqueza, significa voltar para a essência lá de Gênesis 1:26. É sobre isso que eu estou falando. Então, tem essas 3 pessoas e tem a última, a quarta pessoa. Essa quarta pessoa, qual que é a quarta pessoa? Ela é autêntica. Ela entendeu a identidade dela. Ela tem um posicionamento. Ela sabe materializar a comunicação dela. Ela se preocupa com aquela que se comunica. E ela não está preocupada com os bens, nos momentos, com os resultados rápidos. Com aceleração, cada vez mais a gente quer a coisa mais rápida, sim ou não? A gente vai lá, a pessoa, eu lembro daquela época do fax, aí tinha que passar, quem que é da época do fax aqui? Só eu? Oh, graças a Deus, não estou sozinho, né? Passava o fax, aí o contínuo ia lá, pegava o fax, levava na mesa da outra pessoa, não é isso? Aí ele pegava, decidia, não dava certo para ele, levava na mesa do diretor. Até voltar, demorava 2, 3 dias. Nem vou falar da carta e nem da mala direta, né? Para não ficar tão antigo assim. Mas hoje não, é o WhatsApp. Às vezes de madrugada a pessoa está mandando mensagem para você. Sim ou não? Quem já recebeu uma mensagem de madrugada? Olha.
E, né, essa é mais ou menos assim. Tem pessoas que não ergueram a mão. Eu tenho certeza que todos na sala, sem exceção, já recebeu uma mensagem. Por que aconteceu o quê? Houve uma aceleração. Aí nós não temos a percepção. Então, quando nós entendemos a nossa percepção versus a nossa influência, nós começamos a passar a entender o que Deus tem para a gente. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que estamos o tempo todo sendo influenciados por alguém. Ou às vezes até manipulado. O fato é que se você não se posiciona, tem uma pessoa, que uma dessas três que realmente não são pessoas autênticas, elas estão fazendo. Por isso que muitas pessoas acabam tendo sucesso na rede social e você ainda não tem. E você é uma pessoa que já tem bagagem como empresário, você já tem resultados, mas você não está posicionado. E essa posição é só um reflexo, talvez, do pai e da mãe que você é. Talvez só um reflexo do líder que você é. Quando Deus fala assim em Gênesis 1, 27 e 28, Ele fala sobre multiplicação. Ele não é só sobre a questão da pessoa, vamos dizer assim, eu vou multiplicar os filhos, frutificar os filhos, não é isso. Todos nós temos um chamado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui verdadeiramente, ergue a tua mão, de verdade, gosta de ajudar as pessoas? A maioria das pessoas, acho que dá para contar algumas que não ergueram. Mas é da nossa essência ajudar as pessoas. Então, quando você não se posiciona, e não é sobre posicionamento na internet, quando você se posiciona, porque a internet é um canal, você pode ser no telefone, pode ser na visita, mas é um posicionamento. Quando você não se posiciona, automaticamente essas pessoas que estão copiando e colando, que não têm essência, não têm história, estão se posicionando. Aí você olha para ela e fala assim, mas espera um que só, eu sei, tem pessoas que são advogados, são médicos, são mentorados meus, e aí ele fala assim, mas tem um jovem de 29 anos, ele está arrebentando a rede social, está cobrando mais caro, está fazendo um monte de coisa. Aí você fala assim, Deus me abençoa. Deus fala assim, ei, acorda, eu já falei lá em Gênesis quem você é. Você nasceu para dominar e para governar sobre as coisas. Se você que entende a palavra e não governa e não domina, significa que o ponto mais importante você não está fazendo. Então vamos comigo. A primeira pessoa, qual que é a primeira pessoa? Mais alto. Espelhado. A segunda. Frankenstein. Esse aí é o nome que eu inventei agora, tá? Para não colocar outro. Terceiro nome, terceira pessoa. Como? Com ruído. E a quarta pessoa? Autêntica. Então, quando nós entendemos sobre a questão da percepção e da autenticidade, essas pessoas autênticas, que elas conhecem e sabem o seu legado, elas não estão querendo construir uma casa numa areia. Elas estão preocupadas em construir e ter resultado futuro. Mas se tudo que está aqui, e a palavra fala que não acumuleis a riqueza da terra, mas sim o que está no céu, isso significa legado. Nossos filhos são flechas, isso significa futuro. Na linguagem dentro do marketing digital chama LTV, que é Long Term Value. Chique, né? E aí o que acontece? Quando eu entendo sobre isso, o reino também é sobre isso. É sobre um resultado de longo prazo. Não é sobre um resultado de curto prazo. Não significa que Deus não pode fazer para você hoje, mas é uma construção. É uma construção que você tem que fazer. E quantas pessoas, de fato, elas já pensaram o seguinte, já era para ter feito isso faz 10 anos. E ela não continua fazendo. Passa ano 2024, 2025, 2026 está aí. E aí? Você vai deixar um legado ou você vai correr atrás de resultados? Esse é o ponto. Só que essas pessoas que querem resultados imediatos, tem 4 tipos de pessoas que é clientes. Marca aí 4 tipos de clientes que você tem. Eu vi que tem bastante gente com um caderno na mão. Muito bom, parabéns. Pessoas sábias e inteligentes escrevem. Nem que seja um telefone, mas escreve. Mas tem que escrever. A primeira pessoa é a pessoa que ela está preocupada com prazeres imediatos. Ela só pensa nisso, ela está preocupada com açúcar, com bebida, com coisas que trazem o prazer imediato para ela, que trazem a dissolução para ela. De repente, não consegui fechar uma venda. Aí a pessoa vai para onde? Vai para a rede social. Aí vai de novo, tenta fechar a nova venda, não conseguiu de novo. E vai lá de novo. Só que o fato não é isso, ela não está só desconectando do corpo e da mente dela. Ela está se desconectando de Deus. Porque ela não está posicionada. Posicionamento, escreve aí, o posicionamento é algo interno.
Você tem uma posição, um advogado, um arquiteto, um médico. Isso é uma posição sua. Um posicionamento que você tem é algo interno, é a sua identidade. Pergunta a pessoa do seu lado, qual que é a sua identidade? Pergunta para ela, vamos lá. Ou melhor, aproveitar já que o Pedro falou aqui, faz um network, pergunta para ela assim, ó, o que você faz? Quem é você? Quem é você? E talvez ela falou assim, eu sou um advogado, eu sou um médico. Você é uma posição, essa é uma posição. Eu venho de pais que eram supermercadistas. Eu era varejista, hoje não sou, eu trabalho na educação. E aí, quando eu passo a entender sobre isso, eu sei minha identidade, quem eu sou? Eu sou filho de Deus, sou uma pessoa que multiplico. Eu sou uma pessoa que sou pai da Crista, da Rebeca, da Stephanie. Sou esposo da Juliana que está sentada ali. Nós servimos a Deus com os nossos conhecimentos. Somos mentores, sim, mentores. Mentores é só o quê? Uma posição. É uma posição para dizer que eu ensino pessoas com a experiência, de vez em ficar só o quê? Assistindo. Todo mundo aqui ajuda alguém. O fato é o quanto você tem melhorado e escalado isso. O digital é só para escalar, não é sobre você fazer. Então vamos lá. 4 tipos de clientes. Primeiro cliente, prazer imediato. Escreve assim, ó, que quase que é o glutão. Ele quer tudo imediato. Ele senta na mesa, ele vai fazer negócio, ele vai comendo, ele está desesperado. Você vai levar para o restaurante, ele come, vamos por quilo, que por quilo dá para pegar mais coisa. Não francês, imagina R$100 um pratinho assim. Ele está preocupado com quantidade e rapidez, velocidade. Ok? Segunda pessoa, vamos lá. Sobrevivência. É a pessoa que tem a mentalidade. Lembra da pirâmide de Maslow? Talvez se você não lembre, até depois você pesquisa lá. Mas é a pessoa que está sempre vivendo na sobrevivência. Ela faz o que ela faz, não pensando o quê? Num legado. Ela faz o que ela faz porque ela precisa sobreviver. É aquela pessoa que fala assim, eu estou fazendo hoje para pagar o quê? O almoço não de ontem, né? Amanhã tá bom, você está trabalhando hoje, está acumulando, mas ela está devendo depois, ela está devendo, ela tem que pagar. Isso aqui é o ponto. A terceira pessoa, faz assim, 3. É a pessoa de alto valor. Ela entende o que é alto valor, ela escolhe, ela sabe, ela tem um diferencial, ela olha para as coisas dela, não só para o trabalho, né? Lembra de uma coisa, é Deus, família, negócio e ministério. Nesses 4 pilares, ela olha, qual que é o meu diferencial? Qual é o meu diferencial de mim com Deus? Está todo mundo orando via chat GPT. Não, eu vou orar aqui com a minha Bíblia. Está todo mundo, quando está na família, não está preocupado com a família. Só vive de WhatsApp. Na mesma casa. Não, eu vou ter tempo de qualidade, 5 minutos. Não é a quantidade, é a qualidade. E outra coisa, essa pessoa ela sabe no trabalho, ela está preocupada, eu não estou navegando no oceano vermelho, quero o oceano azul. O que eu tenho que fazer para cobrar mais e ter o mesmo resultado? Mas tem uma coisa, que é a pessoa, que é a terceira pessoa, que ela chama eterno. Escreve aí, eterno. Então nós estamos falando da pessoa, qual que é a primeira pessoa? Segunda. Terceira. Quarta. Eterno. Ela está conectada com seu propósito. Então ela vai chegar de manhã, na empresa dela ela ora, ela consagra. Ela coloca a cultura da empresa dela a seguinte, ó. Aqui na empresa a gente ora. Quer trabalhar aqui? Quero. Tá bom. Não quero. Eu acho a maior frescura isso. Tá bom. Tem outra empresa que não. Isso é posicionamento. É posicionamento quando você vê seu filho no joguinho e você fala assim, ó, filho, esse tipo de coisa não vai te conectar com Deus. Papai, então você... Espera um pouquinho só, você é filho. Eu sou pai. Ela tem um posicionamento. Então ela está preocupada com as coisas eternas, coisas que são do futuro. Ela quer construir lá em cima, legado. Quando a gente pensa em legado, a gente constrói algo que vai ser deixado para outras pessoas. E não tem como a gente deixar algo se a gente não eternizar isso. E como a gente eterniza? Através dos nossos ensinamentos, vinculados àquilo que Deus tem para a gente. Então essa pessoa, ela não está preocupada com as coisas materiais. Vamos pensar o seguinte, ó, aqui tem uma caneta, certo? Para mim finalizar aqui. Essa é uma caneta, certo?
Estão vendo? Essa caneta, para que ela foi feita? Não ouvi mais alto. Escrever. Tá, mas suponhamos que eu pego ela aqui, eu desmonte ela. Tem médico aqui? Eu posso salvar essa pessoa e fazer uma traqueostomia aqui? Posso? Sim ou não? Posso. Aí se eu quiser aqui afiar essa ponta aqui, ela pode virar uma arma? A minha pergunta é, você está sendo o que Deus te chamou? Ou você está sendo uma caneta que cada hora é para uma coisa? Você está sendo algo que Deus te chamou para escrever, que o teu nome seja escrito no livro da vida? Ou você está cada hora fazendo uma coisa? Não é sobre o que você faz, mas é sobre o porquê que você faz o que você faz. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que só existe uma coisa. A gente fala sobre a questão de empresário, nós estamos falando sobre riqueza. Por quê? Porque Deus falou que nós somos o dono, nós somos filhos de quem, gente? A mais alto, filho de? E Deus é dono do? E que mais? O que Ele deu para a gente? Para governar sobre todas as coisas. Se você não está governando naquilo que você faz, se você não está sendo um diferencial e você não está olhando para o eterno, significa que você não está sendo avaliado e usado para aquilo que Ele te chamou. Eu preciso entender isso. Quando eu passo a entender isso, eu passo a entender que Deus, Ele está sobre todas as coisas. E para finalizar, eu quero que você reflita na sua casa. Eu estou sendo usado para que eu fui chamado para ser usado? Deus te desenhou no ventre da sua mãe. Ele disse o seguinte, vai ser 10 anos vai acontecer isso, 20 anos vai ser isso, 30 anos vai ser isso. E Ele foi colocando uma cronologia sua. O quanto você tem parado verdadeiramente para ouvir Ele e entender o que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe a todos. Você pode aplaudir mais alto aí, por gentileza? Pedir para o time recolher aqui. E aí, quem vai se deixar e permitir ser usado aí, o seu propósito original? Vamos ou não vamos? Nós vamos receber um convidado muito especial nessa noite aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé. Ele está liderando uma operação da WhatsApp Brasil, rumo a 3.000 franquias. Ele está liderando uma operação multibilionária, de crescimento exponencial. E é realmente um grande trabalho, uma grande estratégia, um grande quebra-cabeça para realmente chegar nessas 3.000 franquias e estar fazendo tudo com muita maestria. Então nós vamos ter a oportunidade de ouvir um cara muito especial, o terceiro dessa noite especial, e que você possa prestar atenção em cada detalhe, que você possa estar atento a cada detalhe, e que você possa realmente anotar cada uma das coisas que ele vai falar aqui, que ele vai trazer, e que você possa desfrutar nessa noite. Então, senhoras e senhores, eu quero que você fique de pé mais uma vez. Quem está sentado aí no fundão ainda, levante aí, não, está todo mundo de pé. Eu quero que você me ajude a receber com vocês o Edio Marcos Alberti. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui.